adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja amada. Se coloque em pé juntamente comigo. Eu quero declarar que desde o início desta reunião sobre a sua vida, o Espírito Santo de Deus tem liberdade de agir, amém? Eu declarar que em nome de Jesus, você sai daqui diferente de como entrou, cheio da presença de Deus, cheio da renovação em seu coração pela palavra que será ministrada, amém? Abra sua Bíblia comigo em Salmos 115. Salmos 115, versículo número 1. Não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Eu vou ler mais uma vez. Não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. É por causa do amor e da fidelidade do Senhor que nós estamos aqui nesta noite. É porque Ele nos chamou, nos escolheu, nos resgatou, é que nós estamos aqui nesta noite. Então eu convido você a desde o início entregar ao Senhor o melhor culto, o melhor louvor, a melhor adoração. Levante suas mãos e comece a agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito na sua vida. Comece a agradecer a Deus por toda a boa obra que Ele iniciou na sua vida. Que em nome de Jesus, a graça do Senhor seja derramada sobre a sua vida de maneira abundante. Pai, nós estamos aqui como a Tua igreja. Somos os Teus filhos, chamados e escolhidos para viver em Tua presença, para entregar a Ti a nossa vida em louvor e adoração a Ti. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito tenha liberdade para se mover em nosso coração. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito ministre sobre as nossas vidas a respeito daquilo que precisa ser restaurado, aquilo que precisa ser abandonado. Que em nome de Jesus, desde o início deste culto, a Tua palavra seja liberada para impactar o nosso coração. Desde o início desse culto, o Teu Espírito se mova para restaurar, para curar, para libertar, para renovar as nossas vidas. Nós colocamos diante do Senhor este culto. Nós cremos em nome de Jesus que a boa obra que o Senhor iniciou, o Senhor é fiel para cumprir, e que muito mais da Tua presença nós vamos receber. Obrigado, Deus, porque o Senhor ministra através de cada canção. Obrigado porque o Senhor ministra através de cada palavra deste altar. Que em nome de Jesus, vidas sejam tocadas e restauradas, não a nós, não por nós, mas pelo Teu santo nome. Que a Ti, Pai, desde o início seja dado todo louvor, toda honra e toda glória. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Vamos continuar louvando ao Senhor, porque não há poder do inferno que resista a um povo que louva, a um povo que exalta o nome do Senhor, amém? Aleluia! Assim, ó. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Eu louvo nos vales, louvo nos montes, eu louvo no dia e louvo na noite. Eu louvo se vejo, se estou cercado, pois meus inimigos
serão derrotados. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve, louve, louve ao Senhor todo o meu ser. Eu louvo se vejo, eu louvo se não. Aleluia! Eu louvo, pois sei que estou em suas mãos. Guerreiro louvando em adoração. Com meu louvor, muralhas cairão. Declare isso. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Então louve, louve ao Senhor todo o meu ser. Não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Então louve, louve ao Senhor todo o meu ser. Louve e exalte ao Senhor. Louvo ao Rei, louve ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou. Louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Louvo ao Rei, louve ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou. Louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Louve ao Senhor todo o meu ser. Então louve, louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Então louve, louve ao Senhor todo o meu ser. E as palmas. Louve, adore, exalte o nome do Senhor. Aleluia. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve a igreja, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Aplauda ao Senhor, aleluia. Glória a Deus! Aleluia! A presença de Jesus está aqui nesta noite. Deus faz luz, eu vou me entregar.
presença vou me derramar e declarar que és santo, oh Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. Vem sobre nós, manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, oh Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra, Senhor. Vou declarar o único nome que salva. Vem sobre nós, vem sobre nós. Manda da tua chuva. Em tua presença vou. Nós nos derramamos diante de ti, Senhor, nesta noite. Declaramos que tu és santo, oh Deus. O som do céu Vamos ouvir. eu vou declarar o único nome que salva. O nome de Jesus. 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 Esse nome tem poder. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Eu creio que há uma unção sobre nós nesta noite. A unção está sobre este lugar. A presença do Espírito Santo nesta noite, hoje aqui. Então gostaria que você fechasse os teus olhos, porque a presença do Senhor está aqui nessa noite. Nós iremos sentir a chuva ser hoje sobre nós. Aleluia! Vem sobre nós, Senhor. Vem nos curar. Vem nos restaurar. Vem nos quebrantar. Eu não sei como está o seu coração hoje aqui, mas entrega tudo para Jesus. Entrega tudo para Ele hoje. Ele está fazendo algo na sua vida, na sua história, na sua família. Não tem como as coisas ficarem do mesmo jeito quando nós declaramos esse nome. Nesse nome há poder, nesse nome há cura, nesse nome há libertação. Então receba, receba, receba. Oh, vem sobre nós, manda a tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, oh Deus. O som do céu vamos ouvir. Sopra, Senhor. Eu vou declarar o único nome que salva, Jesus. Nós declaramos esse nome, Jesus. Será que aí no seu lugar você pode dar um melhor aplauso para este Jesus? Aleluia. Glória a Deus.
eu abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que é meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Somente a ti. E nada mais, e nada mais, nada além de ti. Somente a ti. E nada mais, e nada mais, nada além de ti. Somente a ti. E nada mais, e nada mais, nada além de ti. A igreja declara ao Senhor. Nada mais. Nada além de ti. Só quero e nada só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti.
apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, que eu me transforme na tua glória e com seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a tua glória e com seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, aleluia, glória, glória, Senhor Jesus, glórias a Jesus. Antes de você se sentar, a palavra do Senhor diz que o poder da vida e da morte está na nossa boca. E eu quero convidar a você, neste ano do reino, no ano de 2025, a anunciar, decretar e profetizar sobre as nossas vidas a vitória que o Senhor tem reservado para nós. Amém? Então repitam comigo: como a igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura e libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos. Apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos, multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra
toda malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos protejam de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus e o inimigo de nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres alcançando o necessitado, a viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no arraial de Deus e muitos testemunhos serão contados. Suas orações e familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, honra e glória para todos sempre. Aleluia, aleluia. Declare comigo: em 2025, em 2025, vamos reinar em vida. Em 2025, vamos reinar em vida. Aleluia, glória a Deus. Temos vivido como Igreja de Cristo um poderoso derramar da graça e do favor de Deus. « 2024 foi um ano de colheita daquilo que foi gerado ao longo de anos, através de muita oração e jejum. Cremos que a semente foi plantada e cultivada com muito amor na sociedade bragantina e o evangelho anunciado por nós chegou muito longe. Colhemos o testemunho de muitas vidas tocadas pelo poder de Deus. Vivemos o cuidado de um Pai amoroso que renova sua misericórdia. A cada dia sobre nós, continuaremos servindo ao Senhor de todo o coração, dedicando as nossas vidas incansavelmente para a pregação da sua palavra como discípulos neste tempo profético. Aleluia! Boa noite, povo lindo de Deus. Olha para quem está do seu lado, perceba que tem gente mais bonita do que você aqui. Dá um sorriso para essa pessoa. Diga, seja bem-vindo. Profetiza, diga, Deus vai falar muito com você hoje. Glória a Deus. Muito boa noite a todos vocês que estão aqui neste culto presencial. Nós temos alguém pela primeira vez? Levanta a mão só para a gente conhecer. Como é teu nome? Thelma. Seja bem-vinda, viu? É amiga da Rosa, logo é nossa amiga. Seja bem-vinda, viu? Eu estava reparando como é bonito louvar e adorar a Deus. E eu percebo
que você faz isso com muita liberdade de espírito. Glória a Deus, viu? Pelo Espírito Santo que se move na sua vida. Mais alguém, primeira vez desse lado? Evandro, não é a primeira vez. Seja bem-vindo, viu, meu querido? Deus abençoe. Janaína, seja muito bem-vinda. Carol, tá bem? Carlos, tá bem? Glória a Deus. Lenaide está bem, Gustavo está bem, Luciano está bem. Aleluia. Fabiano, nosso campeão. Glória a Deus. O outro campeão foi treinar essa semana com você lá, né? Glória a Deus, viu? Pela vida de vocês. Estou vendo ali o Donizete, a sua querida esposa, a Alessandra. Que alegria recebê-los. Mais alguém, primeira vez? Como é o nome de vocês? Rafael? E Rosângela? Tudo bem? Deus abençoe. Estou feliz demais, o Wagner está aqui, da sua esposa querida também, a Neuza com Z. Ele estava impossibilitado por conta de uma hérnia de disco, mas está melhor, graças a Deus. Amém? E vocês, como é que estão? Estão bem? Como é teu nome? Roberto. E do lado do Roberto? A Ana. Tudo bem, pastora Márcia? Que bom, Terezinha. Vamos orar, tá bom? Glória a Deus. Amém. Amém. Dando uma olhada geral para vocês. Muito bom. Eu gostaria de recomendar a vocês que acessassem o nosso Facebook, Igreja da Fé Cristã, para que vocês possam estar atualizados. Fora o Rafael ali, que o Rafael não levantou a mão, é a segunda, né, Rafa? Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Muito bem, vamos lá. Gostaria de recomendar a vocês que conhecessem e acessassem o nosso Facebook. Você vai estar antenado sobre os principais acontecimentos. Gostaria que vocês nos seguissem e gostaria também que vocês pudessem curtir, comentar e compartilhar, tá bom? O nosso canal no YouTube, ele tem mais de 1.200.000 visualizações pela graça de Deus. Eu gostaria que você assistisse pelo menos 2 ministrações na semana. Isso vai te abençoar muito. Você precisa se treinar para crescer na fé, conhecimento e graça. E eu creio que a sua realidade de vida vai mudar. Deus tem algo de sobrenatural para fazer na sua vida quando você se expõe à palavra de Deus. Amém? Gostaria também que você desse o seu like, deixasse o seu comentário e compartilhasse os vídeos que você assiste. Sempre quando chegar na igreja, faz o seu check-in, que é, na verdade, o registro da sua chegada. E o Facebook compartilha com aqueles que te seguem e eles vão ver que você é de Deus e está buscando a Deus. Logo vão perguntar para você que igreja é, onde é que fica. E muitos acabam visitando a igreja para conhecer por conta do nosso evangelismo. Por quê? No século 21, nós evangelizamos também desse jeito. Amém? Eu gostaria que vocês entendessem o quanto isso é importante. Eu gostaria de falar a respeito do aniversário do Paulinho, que aconteceu esta semana. Ele foi muito cumprimentado. Cadê o Paulinho? Cadê você? Muito bem. Está ali o Paulinho, fez aniversário essa semana, foi muito cumprimentado. E nós temos um vídeo, uma homenagem para passar para você. Vamos assistir. E aí, pô, parabéns, felicidade, que o Senhor continue te abençoando. Sou muito grata a Deus pela sua vida, pela sua amizade, toda sorte de bênção e vai Corinthians! Fala, pô, tudo bem, meu querido? Passando aqui para te desejar um feliz aniversário, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que Ele continue te usando assim como Ele tem te usado.
e quero dizer que você é uma pessoa muito importante para nós. E mais uma vez quero lembrar, parabéns pelo seu dia, meu querido, tamo junto. Oi Paulo, tudo bem? Vim desejar para você um feliz aniversário, que Deus abençoe sua família, sua vida, seus projetos, sua saúde e que você viva o melhor de Deus na sua vida. Feliz aniversário, meu amigo. Graça e paz. Bom, falar do Paul para mim não é difícil, é fácil, é gratificante, é um servo de Deus, um homem que tem fome e sede da palavra de Deus. Para mim é sinônimo de oração, de dedicação à casa do Senhor, à obra. Um homem que nunca está saciado em fazer, ele sempre quer mais. E eu admiro muito isso nele. Tenho uma admiração, um carinho pela forma como ele faz a obra do Senhor. E é um cara espetacular. Pô, Deus abençoe, dê muitos anos de vida, Ele conceda graça, saúde e paz. Tamo junto, meu irmão. Paulinho, passando aqui para desejar para você um feliz aniversário, que as bênçãos do Senhor sobre sua vida sejam infinitas. Deus te abençoe muito, 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 muito. Que Deus possa continuar iluminando o seu caminho, sendo essa pessoa tão especial, que tem nos ajudado, que tem cuidado de nós também, né? Que Deus possa continuar abençoando sua vida, seu trabalho, tudo que você fizer. Beijo, parabéns. Tchau. Pessoal, boa noite, Paulinho. Passando aqui para desejar um feliz aniversário, muita saúde, muita paz para você, muita saúde para todos aí, você e da sua família, para sua esposa. É isso aí, cara. Felicidades. Oi, Paulinho, tudo bem? Passando aqui para te desejar um feliz aniversário, muitas bênçãos sobre a vida de vocês, que mais um ano seja um ano de aprendizado e que o Espírito Santo possa cada vez mais preencher essa família linda que vocês têm. Um grande abraço de todos nós. Amamos vocês. Valeu, Paulinho. Um abraço. Olá, Paul. Tô aqui para deixar minha mensagem, minha homenagem para você e dizer o quanto você é importante para nós, né? Eu te conheço há muitos anos e eu vi o seu crescimento, o seu avanço, sua evolução. E eu sei que você se tornou um grande homem de Deus, com uma família linda. Então eu gostaria aqui imensamente de louvar a Deus pela sua vida, por ser essa pessoa persistente, essa pessoa que sempre amou servir na casa de Deus. E com certeza você é um exemplo para nós. Nós amamos muito a sua vida. Obrigada por cada palavra profética que você já liberou sobre mim, né? Eu tenho um testemunho a respeito disso, você sabe muito bem, né? Você me entregou uma palavra profética e eu vivi o cumprimento dessa palavra através da sua vida. Então eu espero que neste novo ciclo, nessa nova etapa, você continue sendo muito usado por Deus e creia que você é muito amado por nós. Muito obrigada por tudo e parabéns. Muito obrigada por tudo e parabéns. Glória a Deus. Nós temos uma foto de ontem. Olha aí. Foi algo assim, cuidado só com o efeito, tá? Foi assim de improviso, uma pizza, e foi muito legal estar com vocês lá. E o Paulinho está na igreja há quanto tempo, pô? 23 anos. Adotei o Paulinho quando você chegou, você tinha que idade? 13 anos. Ele saiu de uma situação de risco e hoje ele é uma bênção, casado, pai de filhos, e, enfim, o testemunho dele é muito lindo. É nosso baterista, líder de célula, junto com a sua esposa, que também é uma bênção. Que Deus abençoe muito vocês. Amém? Falando a respeito das células, as células acontecem todas as quartas-feiras, e se você não faz parte de uma, por favor, participe, você vai ser impactado pelo cuidado, pela palavra, pela unção, pela presença de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia, amém, amém. Uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é o culto de mulheres que vai acontecer no dia 25 de março, às 20 horas. 20 horas. Nós temos feito um trabalho lindo com as mulheres,
vamos estar fazendo o nosso trabalho com os homens agora no dia 29, que também vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus. Amém? Quer complementar, falar alguma coisa? Todas as mulheres convidadas. O bom das mulheres é que você não precisa falar muito. As mulheres já estão com o coração na causa, não é? As mulheres já se fazem presentes. Glória a Deus. Amém. Esgotou-se os recados? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 6 em diante. Edna, está bem? Que povo. Todo mundo lá está bem? Quem está do teu lado, Flávia? O Jason. Jason vive. Todo mundo faz trocadilho com você, né, Jason? Foram escolher justo o teu nome para fazer aquele filme de Hollywood, né? Jason, seja bem-vindo, viu, Jason? Acharam? Eu quero, antes de ler, quero mandar um beijo no coração da Giovana. Ela operou, está se recuperando, graças a Deus está bem. Operou da vesícula. E quero mandar também um beijo muito especial no coração do seu querido, amado esposo, o Felipe Parra. Que Deus abençoe muito vocês. Quero agradecer a Neide, que antes de vir para o culto, passou lá em casa com o Lucas. Quando bateu na porta, eu já sabia que era benção. Ela foi me levar uma feijoada, aleluia, glória a Deus, amém. Aprenda a honrar o pastor de vocês. Quando fizer uma coisa boa, compartilha, não come tudo sozinho. Amém? Vamos lá. Diz assim a santa palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6 em diante. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Pai querido, continua falando conosco na ministração da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. O povo de Deus também passa por privações, por desertos, pelo estreito, pelo aperto. Jesus disse assim: neste mundo tereis aflições. Mas tem muitos que no lugar da vírgula, eles colocam ponto e dão o assunto por encerrado. Na verdade, a Bíblia diz assim: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você sabe o que representa ter bom ânimo para Deus? É você estar firmado na palavra. É você crer nas verdades do reino. Tirar os olhos daquilo que você vê, ouve e sente, e olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Esta palavra é poderosa, porque ela nos fala que Deus cuida de nós, e Ele dá jeito para tudo. Tem gente que fala assim: pastor, só não tem jeito para a morte. Eu digo até para a morte. Para Deus tem jeito. Por quê? Jesus é a nossa salvação. Amém? O Senhor é o que tira a vida e que a dá. Faz descer a sepultura e a faz subir. Nós temos visto tantos testemunhos lindos de pessoas que estavam praticamente mortas.
e o Senhor fechou a sua sepultura, e elas estão vivas, estão bem, estão curadas, estão abençoadas. Deus é aquele que te dá saúde, que te fortalece, que te dá vigor, que te dá energia, é aquele que te abençoa. Mas nós muitas vezes nos esquecemos de que o nosso Deus é o autor e consumador da vida também. Amém? O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. É interessante isso, porque quando você for abençoado, aprenda a honrar a Deus. Porque Deus, Ele protege aqueles que são gratos e reconhece os seus feitos. Não cesse de compartilhar o testemunho. Plante uma semente de vitória no coração de outras pessoas que precisam ouvir o que Deus fez em você. E a coisa funciona assim: Deus começa a boa obra em você e depois Ele vai fazer através de você. Nossa igreja é treinada para não reclamar, murmurar, choramingar, se lastimar e blasfemar. Nós precisamos aprender a compartilhar o nosso testemunho de vida e de fé. Precisamos aprender a falar de planos, objetivos, alvos, metas, sonhos e propósito. Quando você entende isso, você vai romper e será promovido pelo Senhor. Agora, quando você não agradece e não reconhece o que Deus fez na tua vida, você corre um sério risco de perder aquilo que Ele te entregou. O diabo muitas vezes rouba a bênção do crente, porque o crente se torna arrogante, se torna orgulhoso, se torna prepotente, se torna mesquinho, se torna avarento, e ele não cuida da casa de Deus. Nós precisamos aprender uma coisa: quando eu cuido da casa de Deus, Deus cuida da minha casa. E tem coisas que você não consegue fazer na tua própria força, no teu próprio braço de carne. Você precisa da graça e favor de Deus para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Então, aprenda a ter um coração grato. Reconheça o que Deus faz. Dê testemunho e seja coluna forte na casa de Deus. Seja dizimista, seja ofertante, e não importa o que aconteça, tenha fé de que aquela semente que sai da sua mão nunca mais sairá da sua vida, em nome de Jesus. Olha esta promessa: Deus levanta o pobre do pó. Repete comigo: Deus levanta o pobre do pó. Aleluia! Nós temos uma promessa maravilhosa. Olha o que diz em seguida: e desde o monturo exalta o necessitado. Sabe o que é monturo? Esterco. Sabe o que é esterco? Cocô. Olha o que a palavra está falando conosco nesta noite. Ele levanta o pobre do pó e desde o cocô. Você usa outra palavra que eu não posso falar aqui. Desde o cocô, Ele exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes. Sabe o que isso significa? Deus vai te promover no tempo dele, se você não desistir. E você vai se sentar com gente importante, e você vai se lembrar desta palavra poderosa de Deus, porque Ele te entrega hoje algo de mistério. Ele vai te colocar assentado entre príncipes. Eu me lembro que um dia o Everaldo me contava que ele estava sentado com militares de alta patente, e ele falou: o que é que eu estou fazendo aqui? Ele estava lá a trabalho, e ele sabe o seu lugar. Ele não queria estar com eles lá comendo, mas os oficiais, eles fizeram questão, e estava lá o Everaldo, e ele se lembrou que Deus o colocou
colocaria assentado entre os príncipes. Eu me lembro também uma vez, quando eu fui num café de pastores de São Paulo, e eu me assentei junto com os principais pastores do Brasil, e eu me senti honrado por Deus, porque naquele momento Ele estava me apontando algo profético que eu também tinha recebido lá atrás. Deus vai te colocar assentado entre príncipes. Deus vai te promover. Para de pensar que você não vai sair do monturo, do esterco, do cocó. Deus vai te abençoar. Querendo Deus fazer, querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Amém? Te prepara para um tempo novo na tua vida, porque as melhores coisas estão para acontecer. E é na crise que Deus fala conosco e diz: te prepara, guarda o teu coração, abre a tua boca e profetiza, pronuncia, decreta, declara a minha palavra. Deus não é homem para que minta e nem se arrependa. Passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. E diz mais a Bíblia, que o Senhor, Ele cumpre o propósito para o qual foi designada, liberada a sua palavra. Confia, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele cuida de todas as coisas, inclusive de nós. A Bíblia diz que você é a menina dos olhos de Deus, a pupila dos olhos de Deus. A palavra diz que o teu nome está escrito na palma das mãos do Senhor. Ainda que uma mãe que amamenta se esqueça do seu filho, Deus não se esquecerá de você. Nunca diga que está esquecido, abandonado, largado, deixado para trás. O Senhor te ama. E Ele te trouxe aqui para você ouvir isso. Você vai ver a sua história mudando. Amém? Eu gostaria de convidar você nesta noite a fazer a tua oferta, a entregar o teu dízimo. Não por necessidade, não por tristeza, porque Deus ama aquele que dá com alegria, com prazer, com disposição. Que você faça de forma liberal, e que o Espírito Santo se mova na tua vida, para você fazer isso. Nós aqui não somos apelativos, o púlpito para nós não é um balcão de negócios, a Bíblia não é um produto, e a igreja não é um público consumidor. Nós respeitamos muito este momento, e nós acreditamos que o Senhor se move. Tantas pessoas aqui mudaram sua história de vida por conta de uma semente. Se existe voto no altar e se existe oração no altar, a tua vida vai mudar em nome de Jesus. Você pode levantar a mão e nós vamos entregar para você um envelope. O Pix já está em tela, e se você preferir fazer através do cartão, fique à vontade, você também pode fazer. Deus abençoe, Giovana. Tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és
Estenda suas mãos para cá, vamos regar a semente. Diga assim: Senhor, o meu coração se alegra por poder contribuir com a tua obra na terra. Me abençoe para que eu possa fazer muito mais. Quero ser coluna forte na tua casa. Quero ser provedor. E creio que a tua bênção será abundante sobre a minha vida, a minha casa, o meu trabalho, a minha igreja. Eu creio, Senhor, na tua promessa. Por isso eu descanso e confio em ti. Todas as minhas necessidades estão nas tuas mãos. E eu creio no meu milagre. Pai, neste momento eu oro e abençoo cada uma das pessoas que aqui estão. Aqueles que contribuíram, aqueles que não puderam contribuir e aqueles que não quiseram contribuir. Que a tua graça bendita seja sobre a vida desta pessoa. Que ela possa experimentar do teu favor, do socorro sempre bem presente no momento da angústia. Visita esta pessoa. Estende tua mão. Opera um milagre. Senhor, tu conheces as lutas, os problemas e dificuldades desta pessoa. Entra na casa dela. Entra na vida dela. Abre porta. O Senhor pode colocar diante dela a oportunidade que talvez ela nunca teve na vida. Eu creio no milagre. Por isso nós oramos e intercedemos, pedindo a tua bênção sobre o trabalhador comum, sobre aquele que oferta neste momento o cansaço do seu corpo, o suor do seu rosto e o calo das suas mãos. Olha para aqueles que são empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais. Olha para aqueles que têm o sonho de ter o seu próprio negócio. Nós abençoamos, Senhor, neste momento, cada pedido que está sobre o teu altar, cada projeto de vida, em nome de Jesus. E cremos, Senhor, na tua bênção, na tua vitória, na tua graça, no teu favor, em nome de Jesus. E todos digam comigo: obrigado, Senhor. Amém. Assim seja e assim será. Pode se sentar. Aumenta para mim, por favor, o altar aqui. Não embaixo, tá? Só um pouquinho, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Como o reino de Deus afeta este mundo. Eu não sei se você sabe, mas a nossa realidade não é esta que vivemos. Muitos acreditam que a verdadeira vida é essa, por conta do concreto, porque podemos tocar, apalpar, pegar. Só que na verdade existe uma outra dimensão, e nós chamamos de espiritual. E a vida espiritual é muito mais real do que esta vida que vivemos aqui. O tempo de vida é pequeno. E nós sabemos que Deus tinha para nós um plano de eternidade, até Adão pecar e cair. Por conta disso, vivemos as privações que vivemos na nossa vida aqui na terra. Mas existe uma promessa de vida eterna para nós. A palavra diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A palavra fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai ter vida eterna, ninguém vai para o céu, se não for por mim. Nós acreditamos que esta vida é passageira, é temporã. Nós estamos aqui nos preparando. Isso é um ensaio de algo glorioso que um dia vamos viver na glória com o nosso Deus, onde vamos confirmar que a palavra é a verdade. E nós abrimos o nosso coração para que esta verdade nos libertasse,
Porque diz a Bíblia: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós fomos libertos, e é por isso que nós estamos aqui. Quando eu falo como o reino de Deus afeta este mundo, você precisa entender que nós sabemos nos mover aqui na terra, mas não sabemos nos mover no céu. Não sabemos lidar com aquilo que é espiritual, com aquilo que vem da parte de Deus. E este é um grande desafio que nós temos pela frente. Desde a nossa mais tenra idade, nós fomos treinados a ser carnais e não espirituais. Por conta disso, nós temos tanta dificuldade de viver aquilo que é espiritual, acessar o ápice, atingir o clímax daquilo que é carnal, é muito fácil, porque nós fomos treinados desde muito cedo. Mas agora que somos filhos de Deus, nós precisamos nos mover segundo a Bíblia, como filhos de Deus. Nós estamos trabalhando este tema por conta de 2025, que é para nós o ano do reino. Aprenda que não é este mundo que vai afetar o reino, é o reino que vai afetar este mundo. Eu gostaria até de trabalhar um pouco melhor este tema, como o reino de Deus afeta a minha realidade neste mundo. Se você quiser, a sua realidade, ela vai ser impactada por aquilo que Deus tem para a tua vida neste tempo presente. E o grande segredo é você estar aberto para receber de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida neste tempo profético. Mesmo sendo de igreja, mesmo caminhando na fé durante longos bons anos, você pode viver certas situações que te tira do eixo, mexe com o teu domínio próprio, com o teu equilíbrio, e você precisa estar mais sensível para receber de Deus uma palavra. Como diz a Bíblia, basta apenas uma palavra. Quando esta palavra sai da boca de Deus para você, ela deixa de ser uma simples obviedade, deixa de ser chover no molhado. A palavra deixa de ser logos e passa a ser rema. Ela deixa de ser conhecimento ou entendimento. Ela deixa alma, intelecto, mente, razão para se tornar viva e poderosa para a sua vida, em nome de Jesus. Como o reino de Deus afeta a minha realidade neste mundo. Eu não tinha esse entendimento. Eu acredito que era um bom crente, mas eu não via muitas coisas acontecendo por conta da minha ignorância da palavra. A Bíblia diz: o meu povo sofre pela falta de conhecimento. Uma vez eu fui pregar numa igreja em São Paulo, e eu disse, a Bíblia diz, o meu povo é destruído, perece, sofre porque é ignorante. Aí o pastor, um senhorzinho, levantou no meio do culto e disse: meu jovem, não é isso que a palavra de Deus fala. Eu disse: pastor, quando uma pessoa não conhece uma determinada coisa, o que ele é? Ele disse: ignorante. Aí ele se sentou. Na verdade, a palavra diz que nós não podemos ignorar os ardis do inimigo. Nós não podemos desconhecer o mover no reino espiritual. Nós precisamos ter identidade como filhos de Deus.
para ver o propósito de Deus se cumprindo através da nossa vida. Porque cada um aqui precisa encontrar com a missão de Deus para ele. Seja você no casamento, na família, seja junto à tua parentela, seja na vida profissional. Saiba que a tua empresa também precisa glorificar o Senhor. Seja em qualquer área da tua vida, você precisa descobrir qual é a missão de Deus para você. Porque a pior coisa é a gente viver sem propósito. O que me faz levantar, lutar e viver todos os dias é entender o meu propósito. E você precisa conhecer o teu, para que você não deponha as armas, não jogue a toalha, não desista de tudo. Você precisa ser perseverante, determinado, constante, para ver a onipotente mão de Deus trabalhando a seu favor. E hoje, a igreja dos nossos dias é tão fraca, porque ela ignora aquilo que Deus tem para a vida dela. Tem muita coisa que é espiritual, e você, conhecendo o reino de Deus, vai discernir ambientes. Algumas pessoas já acessam o espiritual sem perceber. Quando ela entra em um determinado lugar, ela sente aquele ambiente pesado. Às vezes, quando você vai conversar com alguém, você fica com dor na nuca, zonzeira, aquele peso no ombro. Você sai daquele lugar ruim. Não estou falando quando você passa por um processo de libertação, aí é diferente. É normal que você sofra estes ataques nos primeiros momentos. Mas eu estou falando quando você está aí na tua vida corriqueira. Alguém conversa com você, você diz assim: puxa vida, depois que eu conversei com essa pessoa, eu não estou bem. Parece que a pressão caiu. Eu estou mal, eu estou com zonzeira, eu estou com tontura, eu estou com mal-estar. Então aprenda a discernir ambientes. Aprenda a discernir ambientes. E quando eu falo como o reino de Deus afeta a minha realidade neste mundo, eu gostaria de usar aqui um exemplo, que é uma das máximas do direito. Me permitam, eu tenho duas eminentes advogadas no auditório. Eu preciso falar da pastora Neuza, que também passou no exame da ordem, glória a Deus, aleluia, estamos muito felizes. Mas a justiça, ela precisa ser provocada. Você sabia que a fé também precisa ser provocada? Até um vidro de remédio, quando você pega, está escrito na embalagem: agite antes de usar. Agite antes de usar. Você tem que misturar os componentes para que o remédio, a medicação e o tratamento seja eficaz. Então você está aqui para aprender o que é fé, como vem fé, como usar a fé, como renovar a fé. Você precisa permitir que o Espírito Santo te tire do estágio que você está, que muitas vezes é neutro, é nulo, onde você de repente cansou de lutar, e está hoje numa zona de conforto. Eu quero te desafiar hoje a viver tudo aquilo que você está perdendo, porque o tempo passa, a vida encurta aqui na terra, e você tem que viver a vontade de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Quando a palavra de Deus diz: estou aqui, não sou daqui. Diga comigo: estou aqui, mas não sou daqui. A palavra está nos ensinando que vivemos mais do que um plano físico. Nós temos um destino.
Estamos aqui, como diz o apóstolo Pedro, como peregrinos, forasteiros e estrangeiros. Diga comigo. Diga comigo, repetindo o que diz a palavra. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Sabe o que significa isso? Quem vive o reino e quem não vive o reino. Que seja um diferencial na tua vida. Que você possa viver o reino, como o apóstolo Paulo apregoava. Em Cristo sou mais que vencedor. Diga, em Cristo sou mais que vencedor. Sabe o que significa? Eu tenho promessas para a minha vida. Você sabia que muitas vezes, quando o diabo queria me jogar no chão e pisar no meu pescoço e dizer acabou, naquela hora vinha uma promessa no meu coração. Naquela hora uma promessa me colocava de pé. Naquela hora a promessa de Deus fazia com que eu me levantasse com autoridade, ousadia, intrepidez e valentia, e pela fé continuasse. E é por isso que eu cheguei até onde eu cheguei. A vitória não é para quem se acovarda. A vitória é para quem não desiste. E tem gente que cria uma expectativa falsa no coração, né? De, eu nunca vou perder. Muitas vezes uma perda é uma vitória. Porque eu já aprendi com minhas perdas. Eu não esperava perder, mas quando eu perdi, eu entendi o que estava por detrás daquela perda. A lição, o entendimento, o aprendizado. E quando a gente vai compreendendo isso, a gente vai melhorando. E quando a gente vai melhorando, a gente vai crescendo. E quando a gente vai crescendo, aí Deus nos promove. Amém. Para alguns, a Bíblia é apenas mais um livro. Para outros, a Bíblia é sagrada e não passa disso. Para outros, a palavra viva de Deus. Para outros, a constituição do reino. Olha o que diz Hebreus 4:12. A palavra, ela é viva e eficaz. Diga, a palavra é viva e eficaz. Amém? E mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, 2 coisas diferentes, o natural e o sobrenatural, e das juntas e medulas, é apta a discernir os pensamentos e intenção do coração, 2 coisas diferentes, natural e sobrenatural, os pensamentos e as intenções do coração. Aonde Deus fala com você, não é na mente. A mente interpreta, ela traduz. Deus fala com você no teu espírito. E muitas vezes, através de uma forma doce, mansa e suave. Lembra do profeta? Deus não estava no terremoto, no vendaval. Deus quer falar com aqueles que entendem como Ele fala. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem gente que tem dificuldade para se aquietar. Vive num turbilhão de emoções. A sua vida é uma montanha russa emocional. Você sabia que depois de um tempo orando, eu paro, fico quieto, me assento, porque é esta hora que Deus fala comigo.
Imagina você que nós temos o costume de orar e falamos. E depois a gente diz amém, pronto, cumpri o meu tempo de oração, o meu devocional, a minha solitude, está certo. Não. Aí você para e diz assim: Espírito Santo, orei, agora eu quero ficar aqui quieto. Quero ouvir a tua voz. Muitas vezes vem uma intuição, muitas vezes algo assim que o pensamento traduz, interpreta, e a gente sabe que tem respaldo bíblico e que tem tudo a ver com aquilo que você orou. Então você precisa aprender a se condicionar. Senhor, fala que o teu servo ouve. Aquietai-vos, aquietai-vos. Permita que a paz que excede todo entendimento tome conta de você. Você sabia que paz não é um sentimento? Paz é uma pessoa. Diz a Bíblia que Jesus é o príncipe da paz. Então Jesus é a minha paz. Jesus, a minha paz é uma pessoa. Então ninguém pode falar assim: você roubou a minha paz. Ou seja, você tirou Jesus de mim. Não. Amém? Outro dia, eu conversava com uma pessoa e ela me falava a respeito de irritação. E eu ministrava o coração dela falando sobre isso. E ela me dizia algo muito interessante. Pastor, tudo me irrita, todo mundo me irrita. Aí eu disse para ela assim: ninguém te irrita. Ela falou: como não, pastor? Tem gente que faz da minha vida um inferno. Aí eu disse: não, ninguém te irrita. Ela falou: como assim? Eu disse: eles podem provocar você, mas quem se irrita é você. É você que se dá o luxo. Você nunca vai ter paz de espírito se os outros controlarem as suas emoções. Eu vou repetir: você nunca vai ter paz de espírito se os outros controlarem as suas emoções. Amém? Nós precisamos conhecer a Constituição do Reino. Assim como nós temos a Constituição do Brasil, da nossa nação. É a nossa carta magna. Do mesmo jeito, quem é do reino tem a Constituição do Reino. E nós temos que viver segundo esta Constituição. Como cidadão brasileiro, tem a Constituição do Brasil. Como cidadão do reino, nós temos a Constituição do Reino. Olha para quem está do teu lado e diga assim para ele: troque o seu mundinho pelo reino de Deus. Troque o seu mundinho pelo reino de Deus. E você sabe que este é o desafio que Jesus estabeleceu para nós: trocar o nosso mundinho pelo seu reino. Amém? Você pode viver preso às suas próprias limitações, ou viver o que Deus tem para a sua vida. Chame as coisas que não são como se já fossem. É um princípio dentro da palavra. E nós usamos este princípio da forma errada. E como você ativa este princípio? É através da boca.
Tu tens o que tu dizes. Você é o que você fala. Você é o que você sente. Você é o que você pensa. Então diga comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Como você exerce esse princípio ao contrário, de forma reversa? Você chama as coisas ruins como se elas já fossem uma realidade na tua vida. Você precisa chamar as coisas de Deus, as coisas boas, como se fossem realidade para a tua vida. Tem duas verdades na Bíblia. Uma que é a verdade posicional e a outra que é experimental. A verdade posicional é aquela que nos acompanha. Eu creio porque está na Bíblia. Agora, a verdade posicional é quando ela deixa de ser apenas posicional e ela passa a ser experimental. Você vai viver, você vai praticar, você vai testemunhar. Então, tome cuidado com aquilo que você fala. A Bíblia diz que há vida e morte no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. A outra tradução diz: felizes são as pessoas que aprenderam a utilizar bem a sua boca. Porque tem muita gente que usa a boca para praguejar, para amaldiçoar. E existe o que nós chamamos de maldição impingida ou automaldição, onde a pessoa, ela atrai sobre a sua vida aquele caos que ela não quer viver. Ela podia abrir a boca e profetizar o contrário. Então, mesmo no teu nervosismo, toma cuidado com aquilo que você fala, porque palavras têm poder. Chame as coisas que não são como se já fossem. Está doente? Obrigado pela minha cura, obrigado pelo meu milagre. Eu repreendo esta dor, eu repreendo este mal. Eu profetizo, Senhor, que eu estou curado, sarado, liberto pelas pisaduras, pelas chagas e feridas de Jesus. Amém. Está passando uma privação da tua vida. Pega lá as contas. Reúne todas. E vai ser profeta. Obrigado, Senhor, pela provisão. Eu vou pagar essas contas, eu vou sair da dívida, da inadimplência, do atraso. O teu nome vai ser glorificado. Me devolve minha dignidade. Senhor, me honra como teu filho. Provê, Senhor, um milagre para tudo isso mudar. Eu creio, eu profetizo. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades por Cristo Jesus. Aprende a abrir a sua boca, chamar as coisas que não são como se já fossem. Ah, pastor, eu estou sendo perseguido, injustiçado, ameaçado, atacado. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A palavra diz que por um caminho vem contra mim, mas por 7 fogem de diante de mim. A palavra diz: não temerás o que poderá fazer contra ti o homem. Você precisa aprender a confiar no Deus que você tem. E tem gente que tem apenas Deus como algo religioso. É uma cruzinha para beijar. É fazer o sinal da cruz quando passa na frente de uma igreja. Mas o principal ele não faz, que é ter comunhão com Deus, relacionamento, intimidade. E este é o segredo. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais poder você vai adquirir. Mais unção você vai ter. O que é unção, pastor? É simples, uns são, outros não. Brincadeira. Unção é o poder sobrenatural de Deus para realizarmos aquilo que naturalmente não conseguimos. Ele nos empresta o seu poder, Ele confia a nós o seu poder. Então essa pregação tem que te deixar mais crente. E nós ouvimos tantos testemunhos de pessoas inconformadas. Preste atenção, olha o que diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não
vos conformeis, ou não sede conformados com este mundo. Põe a tradução para mim, não vos conformeis, por favor. E não vos conformeis com este mundo. Diga, eu sou um inconformado. Sabe o que significa? Você não vai aceitar aquilo que o diabo quer fazer na tua vida e aquilo que as pessoas querem fazer contra você, porque o diabo usa pessoas, o diabo usa coisas. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu vou pensar diferente, eu vou pensar com a mente de Cristo. Eu vou pensar naquilo que é bom, honesto, justo, de boa fama e que glorifica ao Senhor, para que experimenteis, olha a promessa, se eu for um inconformado, se eu mudar minha forma de pensar, se eu me reprogramar, olha o que vai acontecer. Eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha para quem está do teu lado e diz, seja um inconformado. O que é chamar as coisas que não são como se já fossem? Uma vez Jesus estava ministrando para um auditório, para um povo, talvez do tamanho do nosso público hoje, ou muito mais. E ele teve discernimento no seu espírito de como estavam aquelas pessoas. E ele começou a dizer assim: olhem para os pássaros do céu. Eles não plantam nem colhem, e o vosso Pai Celestial cuida deles. Olha para os lírios do campo. Vejam, nem Salomão em toda a sua glória, obrigado filho, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E depois o lírio se seca e é jogado no fogo. Não estejais preocupados, ansiosos, perturbados, solícitos com coisa alguma, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o governo de Deus para a sua vida. Não é o teu governo, é o governo dele. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o governo de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. Quem busca o reino, busca o dono do reino, e buscar a justiça, buscar a sua palavra, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E depois ele diz assim: homens de pouca fé. Tudo que precisamos aprender é confiar, esperar e descansar. Mais alto. Mais alto. É tudo que nós não fazemos. É tudo que nós não fazemos. Vem cá. Você, chega aí. Me acompanha com a câmera. Senta aqui. Vamos sentar. Quantos anos você tem? 10. Como é teu nome? Gustavo. Gustavo. Quanto custou para fazer esse cabelo? 80. Você sabe o preço? 80. 80 conto? Quanto você paga de aluguel? Sei lá. Quanto paga de água? Sei lá. Quanto paga de luz? Sei lá. Quanto custou esse tênis? Sei lá. Quanto custou essa roupa? Sei lá.
só sabe quanto custou o cabelo. Sabe o que isso significa? Nós somos como crianças. Você fica um dia assim, sem dormir, preocupado, porque não tem dinheiro para pagar aluguel, água, luz. Agora subiu muito o imposto em Bragança, né? Você fica sem dormir? Sei lá. Não fica. Ele dorme, ele descansa. É o sono dos justos. Sabe o que isso significa? Que nós devemos ser como um desses pequeninos. Você diz: Deus, eu vou dormir, eu vou descansar. Isso não vai tirar o meu apetite. Isso não vai roubar a minha paz e nem tirar a minha alegria. Você sabe por que o sei lá não se preocupa? Porque tem pai, porque tem mãe. Se você entender que você tem pai e você tem a provisão, o cuidado, o favor, você nunca mais vai viver desesperado, angustiado, perturbado, endemoniado. Obrigado. É Gustavo? Dá uma salva de palmas para o Gustavo. Homens de pouca fé, por que duvidaste? Nós precisamos exercitar a fé. Sabe o que significa exercitar a fé? Deus, eu não sei como isso vai terminar, mas eu sei que o Senhor é comigo. Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor me socorre. Deus, eu não sei o que vai acontecer amanhã, depois, outro dia, mas eu sei que eu posso confiar em Ti, que Tu és o meu socorro sempre bem presente no momento da angústia. Por isso, Deus, eu quero confiar, eu quero mais forte. Aleluia, glória a Deus. O Pai sempre vai cuidar de você. Clama a mim, responder-te-ei, te revelarei coisas grandes e profundas que ainda não sabes. Sabe o que significa isso? Deus vai te dar direção, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar sabedoria. Amém? Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Achou, filho? Não? É Colossenses 1,13 ou não? Acharam aí? Bateu ou não? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Nós fomos transportados do reino da luz, do reino das trevas para o reino da luz, do seu tão grande amor. Obrigado, filho. 14, gente. Amém? Então, nesta noite eu quero falar com quem vive atormentado, doente, deprimido, perturbado. E não estou falando de algo simplesmente pontual, mas estou me referindo a algo que tomou conta de você e te escravizou, e mudou radicalmente os seus dias, sua família, seu trabalho, sua vida profissional e espiritualidade. Todos nós aqui neste auditório, nesta igreja, enfrentamos guerras, combates, batalhas, conflitos, lutas e crises. E Deus sabe o que você está enfrentando, e por conta disso, vive do jeito que você vive. Tudo virou um fardo, tudo está muito pesado para você, e é difícil carregar. E olha o princípio do reino: ou você vai viver segundo os princípios do reino, ou você vai viver segundo os princípios deste mundo. Olha o que diz a palavra em Mateus capítulo
11, versículos 28 em diante. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim, aprendei de mim, disse Jesus. Olha para o meu exemplo. Aprendei de mim, disse Jesus. Ouça as minhas palavras, disse Jesus. Que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou você vai viver segundo os princípios do reino, ou você vai viver segundo os princípios deste mundo. Quando Jesus nos encontra, quando estamos dispostos a ouvi-lo, quando baixamos a guarda, quando abrimos o coração, muitas vezes o Espírito Santo quer nos mostrar algo, mas nós não queremos ver, e sempre vai estar diante de você sinais. Aprenda a ler os sinais. Quando algo acontece e que te balança a tua estrutura, é que chegamos até aqui, neste lugar. Deus permite muitas coisas pela dureza do nosso coração, pela nossa teimosia, pela nossa desobediência, pela nossa rebeldia. Queremos ser autônomos, independentes de Deus. Queremos viver sem a sua palavra, fazendo as nossas próprias escolhas e tomando as nossas próprias decisões. Depois nos arrependemos por não ter perguntado, por não ter pedido a direção, esperado uma confirmação. Deus nos quer livres. E a palavra diz em João 8,36, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ficar de pé. Curva sua cabeça, fecha os teus olhos. Não se distraia por absolutamente nada. Esse momento é muito importante no nosso culto. Não se distraia, curva sua cabeça, fecha os teus olhos. Começa a falar com Deus. O que é que está te incomodando, chateando, aborrecendo, perturbando? O que é que está te incomodando? Fala com Ele. Abre a tua boca. A tua cura começa quando você verbaliza, quando você fala com a pessoa certa. E Deus quer te ouvir hoje. Deus quer te atender hoje. Deus quer fazer algo por você. O que é que você tem oculto na tua vida? Qual o pecado secreto? Qual a barreira? O que te impede de ser mais abençoado? Por que você está vivendo do jeito que está vivendo? Qual a tua limitação? Qual o bloqueio? O que está travancando? Hoje deste altar virá liberação sobre a tua vida em nome de Jesus. Deixa Deus te alcançar. Se quebrante diante dEle. Confessa ao Senhor. A Bíblia diz: aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Sua vida vai mudar. Sua vida tem que mudar. Sua vida precisa mudar. Você precisa viver como um servo de Deus, como um filho de Deus. Você não pode mais viver segundo estas acusações. Você não pode viver carregando este fardo pesado. Troca com Jesus. O fardo dele é leve e o seu jugo é suave. Fala com Deus. Deus, eu quero te apresentar este casamento, este relacionamento. Eu quero te apresentar, Pai, esta família.
Eu quero te apresentar este marido, esta esposa, este filho, esta filha. Eu quero te apresentar aquilo que eles estão sofrendo, passando, e eu creio que vão vencer. Deus cuida deles. Nós o cobrimos, Senhor, com a tua oração, com o sangue de Jesus. Protege, guarda e livra de toda malignidade. Nós cremos, Senhor, que nesta noite algo vai acontecer no nosso meio. Algo vai acontecer em nossas vidas. Tudo aquilo que está amarrado vai ser desamarrado. Tudo que está bloqueado vai ser desbloqueado. Tudo que está retido vai ser liberado. E o Espírito Santo fala: demandas na justiça, processos na justiça. Senhor, dá veredito favorável ao teu filho e à tua filha. Dá sentença a favor do teu filho e da tua filha. Libera este milagre que ele e ela estão esperando por muito tempo. Libera, Senhor, nesta noite o teu favor. Libera, Senhor, nesta noite uma cura. Toca nesta pessoa. Cura desta artrite, artrose, bursite. Cura, Senhor, deste reumatismo, desta osteoporose. Cura desta hérnia de disco. Cura, Senhor, deste esporão. Cura, Senhor, deste olho de peixe. Esta pessoa que não pode botar o pé no chão, que sente dores, que tem se arrastado. Fortalece, Senhor, estas pernas que estão enfraquecidas. Cura, Senhor, desta bronquite, desta asma, desta renite, desta sinusite. Cura, Senhor. Cura desta gastrite, desta úlcera nervosa. Cura deste tumor, deste nódulo, deste caroço. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura deste problema circulatório. Cura, Senhor, desta zonzeira, desta tontura. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura o fígado. Cura, Senhor, este coração. Desobstrui. Cura, Senhor. Opera com bisturis de fogo nesta noite. Cura, Senhor. Desincha este coração, Senhor. Fortalece este coração, dá um novo coração para esta pessoa, Senhor. Toca neste ventrículo direito, neste ventrículo esquerdo. Toca, Senhor, nas artérias. Desobstrui, limpa. Toca nesta vesícula. Toca nestes rins, Senhor. Faz estes rins funcionarem normalmente, Senhor, com saúde. Cura o teu povo. Cura a tua igreja. Cura aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Toda dor sai do seu corpo agora em nome de Jesus. Toda dor saia do seu corpo agora em nome de Jesus. Toda insônia, Deus, cura esta pessoa.
Corre que calabarrachori anda labaçu. Oh, Senhor, te visita. Cura, Senhor, desta depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, burnout. Cura, Senhor. Faz alguma coisa. Age no meio do teu povo, age no meio da tua igreja. Mova-te, Senhor, mova-te, Senhor, mova-te, Senhor. Oh, opera. Nós oramos pela Ana Lúcia que está internada. Ela vai fazer uma cirurgia de cabeça. Na cabeça. Eu não sei que cirurgia é, Senhor. Eu sei que o homem de branco vai entrar naquele centro cirúrgico, vai entrar naquele quarto de hospital, e o milagre vai acontecer. Oh! Opera, Senhor, opera, opera, vai, Senhor. Oh, existe uma unção aqui. Eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Senhor, nós oramos a Ti e pedimos que o Teu Santo Espírito tenha liberdade neste lugar. Aleluia. 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 A igreja mova-te, Espírito. Mais uma vez. Aleluia. 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 Os homens louvam, as mulheres glorificam.
Aleluia. As mulheres, os homens glorificam. Vocal. Aleluia. Aleluia. Sinta os anjos do Senhor passearem aqui. Todos nós. Diga comigo, Senhor, te agradeço pelo teu mover neste lugar, pela palavra que eu recebi e por aquilo que eu vou viver, a começar saindo daqui nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Começa a agradecer ao Senhor. Aleluias. Dá um abraço em quem está perto de você e diga assim, dá um pouco dessa unção que você recebeu. Vão para casa, abençoados, uma semana de vitória para todos vocês. Orem por mim, estarei orando.